pessoal, tudo bem? Aqui é Elias Jabbour. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a um novo episódio de Meia Noite Pequim. E hoje nós vamos falar do 15º Plano Quinquenal, mas sem antes passar algumas notícias para vocês. Primeiro, uma satisfação, né? Como vocês podem perceber no meu rosto, eu ando muito cansado, tá? Já estamos aqui no mês de dezembro. Eu estou há 3 ou 4 anos sem férias, trabalhando direto, vamos dizer assim. Nesse tempo, passei 1 ano e 7 meses na China, trabalhando no novo Banco de Desenvolvimento, do Banco dos BRICS, junto com a presidenta Dilma. Foi um trabalho muito intenso, saí de lá no dia 30 de dezembro de 2024 e logo em seguida assumi a presidência do IPP. Também é um trabalho que demanda muita concentração, porque são muitas as responsabilidades. Ao lado disso, nós encampamos uma pré-campanha para deputado federal e essa pré-campanha, inclusive, ela foi homologada na última conferência do PCdoB, o que significa que oficialmente nós somos pré-candidatos a deputado federal pelo PCdoB. Eu deixo aqui consignado com vocês. E então tem que conciliar todas essas agendas e também a minha família, evidente, né, eu sou casado, tenho um filho, né, tem que ter toda essa questão que envolve divisão das tarefas do lar, que também não é fácil, principalmente para as mulheres, né. Então isso, estou aqui no final do ano já você sabe, um tanto quanto cansado, sabe, enfim, não estressado, mas cansado. Eu tô feliz, a gente tá performando de uma forma ou de outra, conseguindo tocar nossos projetos, ainda continuo dando aula na UERJ, inclusive, né. Então acho que só queria passar essa satisfação para vocês, né, de que eu tô cansado, a nossa pré-candidatura foi homologada, nós somos oficialmente pré-candidatos a deputado federal, inclusive existem grupos do WhatsApp já, pessoas que vão se envolvendo na nossa pré-campanha, né, então convido vocês a fazerem parte do grupo do WhatsApp. Tem um grupo do WhatsApp de pessoas que não são do Rio de Janeiro, e outras que são do Rio de Janeiro, eu peço para vocês entrarem, né. Vira e mexe vai aparecer um link no meu Instagram para entrar no grupo, enfim, as coisas estão andando, acho que vai dar tudo certo, vamos fazer uma campanha grande, uma campanha orientada a grandes ideias, orientada a uma visão de projeto nacional para o Brasil, é uma visão que vai pautar, em certa medida, nossa campanha eleitoral, e que vai fazer diferença em relação aos outros candidatos, né, do nosso campo político. Então eu queria só passar esse brief para vocês, de como anda a minha vida, né, para agora entrar, né, no assunto de hoje, que é o 15º plano quinquenal. Pessoal, primeiro entender como que é a lógica desses planos quinquenais, né. Já falei em algum momento aqui, já escrevi sobre isso, de que os planos quinquenais, eles são uma marca característica das experiências socialistas, né. Primeiro, que a Revolução Russa, ela inicia um processo de amplificação e da transformação do planejamento em larga escala, em instrumento de governo, né, o que significa a era em que o ser humano ele consegue construir o futuro de forma consciente, já sabendo a anteriori como funcionam as leis da natureza e as leis da sociedade, e se utiliza dessas leis da sociedade, da natureza, para o progresso humano, o que significa, por exemplo, existe uma cachoeira, não temos que acabar com a cachoeira, né, tem que se transformar essa cachoeira em energia elétrica, por exemplo, né. Então acho que o planejamento econômico é um pouco essa broma que envolve a cachoeira e a energia, a geração de energia elétrica, né. Os países a União Soviética, por exemplo, o seu primeiro plano quinquenal é de 1928, o da China é 1952, os 2 países, por serem países muito atrasados e sob cerco imperialista, tiveram que orientar os seus planos quinquenais, seus primeiros planos quinquenais para a construção de uma gigantesca indústria de base. E não somente isso, né, dar passo à eletrificação do país, né, e também a coletivização da agricultura. Então acho que essas são as marcas dos primeiros planos quinquenais, na União Soviética e na China. Nos 2 casos foram os primeiros planos quinquenais orientados à defesa, né. Em seguida, o caso soviético em particular, um esforço gigantesco da reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial, um esforço gigantesco para que a União Soviética alcançasse, os americanos em matéria de construção da bomba atômica, ou seja, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, coloca a União Soviética uma defensiva estratégica muito grande. O que demandou do país, que olha, teve 27 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, mais 20 milhões de pessoas ficaram sem casas, em um país completamente destruído, e ao mesmo tempo teve que concentrar recursos e energia para a construção de uma bomba atômica, né. Então vocês imaginem o esforço daquela sociedade para em 1948 eles anunciarem a quebra do monopólio americano da bomba nuclear. E além disso, né, a União Soviética, ela embala em certa medida, a ponto de chegar no final dos anos 50, na fronteira tecnológica e estar à frente dos Estados Unidos em matéria de ciência, tecnologia e inovação, cuja marca principal foi o envio
Yuri Gagarin ao espaço, a cachorra, da Laika ao espaço, ou seja, a União Soviética os planos quinquenais cumpriram um papel fundamental para a União Soviética. Evidentemente que a União Soviética ela vem a debacle por uma série de motivos, mas não por conta dos planos quinquenais, ou seja, essa marca característica que a China continua a seguir. Então a China, até hoje, ela continua com seus planos quinquenais, todos os países socialistas adotaram planos quinquenais e mais do que isso, né, eu sempre tenho dito por aí que o capitalismo ele não é sobre mercados, né, o capitalismo ele não funciona sobre a base de mercados, não é sobre mercados do capitalismo, é sobre monopólio, também sobre planejamento econômico, ou seja, as economias capitalistas centrais, a miúde o processo de financiarização, elas também são economias planificadas, apesar do planejamento ser um atributo do socialismo, né, e não do capitalismo. Eu acho que esse é um ponto que é interessante de introduzir um pouco essa temática do que são os planos quinquenais, né, para que nós possamos, empreender e avançar um pouco nesse assunto que é o 15º plano quinquenal. Para entender esse 15º plano quinquenal, também nós temos que entender a historicidade do socialismo em relação ao capitalismo. Os clássicos do marxismo, por exemplo, eles deixavam, muito claro, né, eles supunham a noção para quem o socialismo, as revoluções socialistas iriam acontecer em sociedades nas sociedades capitalistas mais desenvolvidas, aonde as contradições entre proletariado e burguesia, entre forças produtivas e relações de produção, estariam aguçadas a tal ponto que somente uma revolução social seria capaz de colocar no lugar, as relações entre forças produtivas e relações de produção, o que demandaria a inauguração de poder político de novo tipo. Porém, o que aconteceu foi que as revoluções socialistas, elas ocorreram em países atrasados, em todos os casos, países que começaram do zero, ou seja, países destruídos. Então o socialismo ele é uma experiência que deve ser observada à luz do quê? À luz do seguinte, não foram sociedades desenvolvidas ou mediamente desenvolvidas que emergiram experiências socialistas, foram sociedades destruídas completamente. Então o socialismo talvez seja a primeira experiência, societal humana que começou literalmente do zero. Essa é uma característica fundamental e que, portanto, os planos quinquenais, eles serviam e tinham como norte o quê, pessoal? Além da defesa, etcétera, alcançar os países capitalistas em matéria de produtividade do trabalho. Todos os planos quinquenais, sejam na China, seja na União Soviética, tinham por objetivo alcançar os países capitalistas centrais em matéria de produtividade de trabalho, ou seja, ao longo do tempo, a ênfase na indústria pesada, ela foi girando, né, para a ênfase em ciência, tecnologia, inovação para fins de elevação da produtividade. Então nós temos que olhar para o 10º plano quinto plano quinquenal com esse olhar, um olhar histórico das relações entre capitalismo e socialismo, qual que é o objetivo estratégico do socialismo nos dias de hoje, que é alcançar, os Estados Unidos em matéria os países capitalistas centrais em matéria de produtividade. A China não é diferente. Vocês podem perceber, por exemplo, que desde 2017, quando o Donald Trump ele inaugura uma era de sanções contra a China, de bullying tecnológico contra a China, fica-se evidente de que a China já havia alcançado os Estados Unidos, em mais de 70% das altas tecnologias sensíveis, ou seja, aquelas tecnologias que somente um ou 2 países conseguem ter monopólio sobre elas. A China alcançou os Estados Unidos. Isso acendeu o sinal de alerta para os Estados Unidos de que seria intolerável a manutenção da China, do status da China enquanto concorrente estratégico em par de igualdade com os Estados Unidos. Portanto, a China deveria passar por um processo em que as linhas de suprimento, principalmente das cadeias produtivas relacionadas às infraestruturas de semicondutores, deveriam ser cortadas, porque aqui era o ponto fraco da China em relação aos Estados Unidos, que é a China não tinha independência tecnológica, ainda não tem, em certa medida, das infraestruturas de semicondutores. Os americanos atacam diretamente nesse ponto aqui. E isso leva a sociedade chinesa, o Estado chinês e o Partido Comunista a mobilizar completamente a sua sociedade, o seu núcleo empresarial e financeiro para o que eles chamam de uma guerra popular prolongada em torno do quê? Da autossuficiência tecnológica. Os chineses acordaram para uma realidade. Acabou a era em que nós iríamos nos desenvolver pacificamente em relação aos países capitalistas centrais, ou seja, o mundo hoje ele é hostil aos nossos objetivos estratégicos.
Então, o 15º plano quinquenal, ele deve ser observado à luz do quê? À luz de mais um capítulo, ou talvez o que eu chamaria de um terceiro capítulo, no rumo da autossuficiência tecnológica, que o que colocaria o socialismo, pela primeira vez na história, em condições não somente de igualdade, mas em muitos casos de superioridade em relação ao capitalismo em matéria de inovação tecnológica, em matéria de autossuficiência tecnológica. Aliás, a autossuficiência, ela é a marca registrada desse próximo plano quinquenal. Eu quero deixar claro aqui que o que existe hoje é o chamado draft, ou seja, existem as orientações gerais para o 15º plano quinquenal. Ele será aprovado somente no ano que vem, na sessão da Assembleia Popular Nacional e do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês, que ocorre no mês de março do ano que vem. Ali será aprovado o 10º plano quinquenal. Então, o que chega para a gente são informações muito dispersas, mas que, ao olhar historicamente os últimos, pelo menos 2 últimos planos, dá a noção exata de que a China vai tentar um novo salto qualitativo no rumo da autossuficiência tecnológica. Isso aqui, pessoal, nós temos que observar um laço de continuidade com os planos quinquenais anteriores, né. Por exemplo, o último plano quinquenal, ele já vem, que termina em 2024, ele já vem como uma continuidade de um grande plano chamado Made in China 2025, né, que foi um grande plano concentrado, onde se concentrou todas as energias do Estado e da sociedade em torno também da China alcançar a autonomia tecnológica, né. Esse último plano quinquenal já é a materialização dos objetivos do plano Made in China 2025, tá. E não somente isso, porque também existe um lado que envolve, que se comenta muito, das chamadas relações de produção. Desde 2017, a China entra em uma etapa que o Xi Jinping chama de nova era. E nessa nova era, o objetivo central da sociedade chinesa, aliás, o objetivo central que move a sociedade chinesa é o da construção de uma chamada prosperidade comum, né. Diferentemente, tá certo que esse lema já é muito antigo na China, mas diferentemente de outras épocas históricas, né, a vantagem hoje é que a China vai poder construir essa prosperidade comum sob uma base material completamente nova, né. Nós vemos, por exemplo, hoje, a questão da inteligência artificial, que a China vai avançar ainda mais no próximo plano quinquenal. Enquanto nos Estados Unidos e nos países capitalistas, a inteligência artificial, ela tem sido utilizada muito evidentemente para a maximização do lucro, e esse é o futuro da inteligência artificial, a maximização do lucro. Na China, a inteligência artificial, ela tem sido utilizada de forma ampla para o quê? Para fins de planificação da economia, para fins do aumento da produtividade, e não somente isso. A China, que tem um sistema de saúde muito atrasado em relação aos países capitalistas centrais, principalmente aqueles estados de bem-estar social europeus, ela vai fazer um chamado leapfrog, ou seja, um pulo do sapo. Hoje a inteligência artificial, ela é capaz, por exemplo, de guiar operações, cirurgias, vamos dizer assim, de alta complexidade, o médico estando em Pequim e o paciente no Xinjiang. Então existe um salto de qualidade na chamada questão social chinesa, a partir da difusão da inteligência artificial. E não somente isso, mesmo do Big Data, a China entrega também, e isso vai se aprofundar com o 15º plano quinquenal, né, a chamada entrega de uma civilização ecológica, que também é parte da Constituição chinesa, a construção de uma sociedade, de uma civilização ecológica. Ou seja, a China é conhecida por muita gente como o país que polui, o país que mais polui no mundo, né, mas é pouco reconhecido como o país que mais investe em energias renováveis. Por exemplo, já foi dito aqui, eu acho que foi dito aqui, não me lembro, porque a minha memória anda meio, né, que a China somente em 2024, ela instalou, em nível de gigawatt ou quilowatt em energia solar, somente em 2024, tudo que o mundo já havia instalado anteriormente nos 30 anos. Somente um ano a China instalou mais do que o mundo inteiro instalou em 30 anos. Então a China vai aprofundar essa sua tendência, vai consolidar a sua liderança na quarta revolução industrial, no que cerne a transição energética. Acredito que aqui, que a transição energética, a transição verde, que aqui no Brasil, no resto do mundo, todos temos que olhar para isso, né, todos temos que observar o que a China está fazendo isso. Por quê? Porque o 14º plano quinquenal, ele vai ser fundamental para a consolidação da China como uma potência orientada à construção de uma civilização ecológica. Então essa é uma outra marca do 14º plano quinquenal.
Primeira, a busca pela autossuficiência tecnológica. Os chineses hoje eles estão com muito mais capacidade e confiança de alcançar esse objetivo do que tinha em 2017, quando eles foram pegos de surpresa pelos Estados Unidos, e hoje eles estão em um caminho, uma linha quase reta, né, nessa na construção dessa possibilidade, né. E aqui eu queria trazer 2 pontos para a discussão. Primeiro é o 11º plano quinquenal, que é o plano que se inicia em 2006 e termina em 2010, que é um plano quinquenal onde a China dá o seu primeiro salto de qualidade no sentido de construção do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. E aqui, o que é um sistema nacional de inovação tecnológica? É um ecossistema onde coexistem gigantescos conglomerados empresariais públicos na China, gigantescos gigantescos conglomerados empresariais não públicos, sistema financeiro complexo e capilarizado também público, e centros de pesquisa. Então aqui é a base pela qual a China passa a transitar para a constituição das condições, da construção das condições objetivas para enfrentar esse bullying tecnológico dos Estados Unidos e também para enfrentar o desafio atual, que é da constituição de um país autossuficiente em matéria tecnológica. Um país que indica para o mundo soluções no que cerne à transição energética, né. Aliás, é central, né, que é o da constituição de um estado de bem-estar social, né, com características chinesas. E esse estado de bem-estar social com características chinesas baseados baseada uma base material de altíssima sofisticação tecnológica. Isso são pontos que quando a gente nós ligamos, nós chegamos ao ano de 2035, né, que é quando deve se encerrar esse ciclo, né, que é o momento em que a China deverá entregar para o mundo, para si mesma e para o mundo, o quê? Uma sociedade socialista medianamente desenvolvida, ou seja, uma sociedade socialista em que o básico as pessoas já conseguiram, né, o país já alcança a autonomia tecnológica, o país já vai chegar a 70.000 quilômetros de trem de alta velocidade, que aliás, pessoal, eh algumas semanas atrás eu vi uma notícia de que eles alcançaram já um trem de 430 quilômetros por hora, né, e cá entre nós, na minha visão, assim, particular, após décadas de tudo isso, um dos setores da economia que o socialismo demonstra ampla superioridade em relação ao capitalismo é justamente na construção de trens de alta velocidade, né. Nenhum país do mundo é capaz de entregar o que a China entrega. O capitalismo é incapaz de entregar o que a China entrega. Então o 15º plano quinquenal, ele deve ser visto, como resumindo aqui, a partir da história dos próprios planos quinquenais, né, o salto de qualidade da constituição de uma indústria pesada para uma indústria baseada em inovação tecnológica, né, e agora, em um processo em que a China vai buscar, de uma vez por todas, a sua autonomia tecnológica em tempos em que o mundo é completamente hostil à sua experiência de desenvolvimento. Quando eu falo mundo aqui, eu cometo uma gafe, mas eu estou falando aqui o chamado ocidente coletivo, ou seja, os países Estados Unidos e seus aliados no Atlântico Norte. O que vem depois desse plano quinquenal, eu evito muito ter uma visão cética do mundo, uma visão nihilista do mundo, que é muito comum dos marxistas acadêmicos, né. É isso mesmo, o mundo acabou, a história, chegamos ao fim da história. E aqui quando nós falamos que chegamos ao fim da história, isso tem muita relação com o fato de muita gente de esquerda e mesmo muita gente marxista mesmo, primeiro, não levam em consideração a experiência da China, aquilo ali é uma experiência que não é socialismo, né, é tudo menos socialismo, né. Então, isso vem de gente que se diz marxista, gente de esquerda, militantes, ativistas, né, não olham para a China, né. Então isso serve de força para as ideias fukuyamistas de fim da história. Eu não acredito que a história acabou. E acho que vai ficar muito claro que a história não acabou após o final desse plano quinquenal, tá. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que a experiência chinesa, ela nos entrega muitas esperanças, e eu acho que ao final desse plano quinquenal, o mundo passará a viver tempos de grande esperança, porque a China vai ser capaz de entregar muita coisa após esse plano quinquenal. Vamos esperar março para nós termos uma clareza do que se trata aquilo, né. E por fim, mas não menos importante, né, mas uma amplíssima participação popular na elaboração do plano. Foram mais de 3.000 sugestões
de alteração ou de emendas vindo da base da sociedade chinesa. E aqui, pessoal, é algo que é muito interessante, ou seja, como a China é um país onde a esfera pública ela é muito poderosa dentro do Estado, ou seja, o Estado ele é orientado a entregar o bem-estar para as pessoas e não uma plutocracia como os Estados Unidos, né, vai se desenhando uma democracia com características chinesas, ou seja, da base da sociedade chegam mais de 3.000 propostas de emenda a esse plano quinquenal. Isso também é algo que deve ser saudado aqui por nós aqui no Brasil, e é algo que é uma informação que deve chegar a vocês, e certamente ouve o dia inteiro, todos os dias, de que a China é uma ditadura, genocida, isso e aquilo, né. Forte abraço, um beijo no coração de vocês. Don't waste my time. Na loja Sou e CL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. All I see is you and Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. my ICL, souicl.com.br. Tá tudo lá.